Bem-vindos ao canal Saber Mais TI. Hoje vocês vão aprender como recriar a parte front-end do Google. A gente vai fazer no nível fácil, linguagem de código fácil, para que todo mundo que está iniciando na área de desenvolvimento como HTML e CSS consiga acompanhar. E para isso, primeiramente, para vocês começar a programar e criar sua clonagem do site do Google, você precisa do Sublimate Text. Aí você vai conseguir recriar. Ou se não, você baixa outro editor de código. Se você tiver algum conhecimento de outros editores de código e tiver mais familiaridade com eles, você pode utilizar também. Mas eu vou utilizar nesse vídeo o Sublimate Text. Se você não sabe baixar o Sublimate Text, é só você vir no Google e digitar Sublimate Text. Vai ser o primeiro site que vai aparecer. Esse daqui. Você baixa ele. Tem aqui a versão de 64 bits, você vê sua versão de computador e baixa. É fácil baixar, instalar, é só você ir dando next, next que você vai conseguir. E para isso, para a gente começar, a gente vai clicar aqui no Sublimate Text. Prontinho, quando você iniciar, é bem provável que esteja assim. Caso você queira abrir a parte de folder que fica aqui do lado, você aperta Ctrl KB. Esse daqui é os outros projetos que eu já estava trabalhando já. A gente vai criar um do zero, um projeto, o do Google. Para isso a gente vai criar uma pasta aqui chamada Google, aqui na área de trabalho mesmo. A gente vai criar aqui um arquivo aqui na pasta de trabalho chamado Google. Vou colocar o nome como Google mesmo. E aqui dentro da pasta, o que a gente vai criar? A gente vai criar outra pasta chamada CSS, que essa pasta vai ser para estilizar o nosso site. Tem um HTML que serve para poder a gente criar os textos, colocar as imagens, e o CSS também dá para colocar imagens, porém é mais voltado para a estilização dos textos e imagens. A gente vem aqui agora no nosso Sublimate Text e vamos salvar um arquivo HTML dentro da nossa pasta Google. Para a gente fazer isso, a gente aperta o Ctrl S e clica na área de trabalho onde nosso arquivo Google está. Aqui a gente coloca o nome do nosso arquivo, vou colocar como google.html. Se a gente não colocar isso daqui, o nosso editor de código não vai reconhecer que é um arquivo HTML e não vai gerar o código pra gente. Então a gente tem que colocar o nome do arquivo e o tipo de arquivo que é. Vou colocar google.html e salvar. Logo após isso, já posso começar a fazer os nossos primeiros programas HTML. Mas também a gente tem que criar o CSS, mas de primeiro a gente vai criar nossos primeiros comandos aqui de HTML. O primeiro que a gente vai fazer é colocar um sinal de menor, muitas pessoas chamam de sinal de menor. É assim, conhecido como tag. A gente coloca esse e coloca o HTML. Quando aparecer esse nome, você só aperta Enter, que ele vai gerar a estrutura automaticamente para você aqui no leitor de código. Apertou Enter, ele gerou aqui a estrutura. A estrutura é o doctype HTML, é o documento HTML. Ele colocou aqui entre HTML no começo e HTML no final. Sempre quando a gente inicia um arquivo HTML, ele tem um próprio nome HTML e ele fecha com HTML. E para isso ele coloca esse sinal de barrinha aqui invertido para significar fechar. E ele tem um arquivo header, que aqui onde a gente pode colocar o título do nosso site através da cabeça do site. Head significa cabeça. Aqui a gente também pode colocar, se a gente quiser estilizar por aqui sem chamar outro arquivo CSS, a gente pode chamar por aqui e colocar as outras tags, que é interessante para poder o nosso site ranquear. Mas isso daí é um pouco mais avançado, mas a gente vai somente fazer uma parte básica para vocês entenderem e depois a gente vai avançando a parte front-end de uma forma básica. Primeiro, para a gente
iniciar. Também a gente tem um body aqui, o body onde vai ficar o corpo do nosso site. E aqui que vai ficar os textos, toda a parte onde a gente vai criar o nosso site. Vamos colocar aqui como Google. E vocês vão ver onde vai estar esse nome no Google. A gente vai lá no nosso arquivo, na nossa pastinha, e clica em Google. O nome vai estar aqui em cima, ó, Google. Tem algum erro aqui, deixa eu ver. Tá certinho. Google. Esse é o título. Em cima, quando você coloca o título, ele vem pra cá em cima. Agora a gente vai criar uma meta. Meta StarSet UTF-8. Para que serve essa meta StarSet UTF-8? Serve para a gente ter a possibilidade de colocar acentuação nas palavras na língua portuguesa. Se a gente não colocar essa meta, qualquer palavra que a gente colocar que tem acento, o nosso HTML não vai identificar e vai dar algum erro e não vai ter a palavra certa para a gente. Por isso que quando a gente for utilizar o HTML, a gente sempre tem que colocar o StarSet, o UTF-8, porque é uma linguagem que sim, tem muita acentuação nas palavras. Então temos que utilizar essa tag meta StarSet UTF-8. Agora o que a gente precisa também fazer é criar outro arquivo para a gente chamar os nossos CSS. Para chamar o arquivo CSS, a gente precisa salvar ele, criar um arquivo CSS. A gente aperta Ctrl N e vai abrir uma nova aba. Aqui a gente aperta Ctrl S. E aqui dentro da pasta CSS que a gente criou, a gente vai colocar o nome do nosso arquivo CSS, que é o google.css. Se a gente não colocar o nome CSS, é aquela mesma conversa que a gente estava falando. Ele não vai identificar que é um arquivo CSS e o nosso editor de código não vai entender. A gente salvou e pronto. Tá aqui o nosso arquivo CSS. Agora a gente tem que chamar esse arquivo CSS no HTML, linkar os dois. Para a gente linkar, a gente abre de novo uma tag. Para abrir, a gente coloca esse sinal daqui, que é o de menor, que muitas pessoas chamam. Coloca o nome link, dá um enter. Quando você dá um enter aqui nesse nome link, vai aparecer o real, referência, que significa referência, que é style sheet. Style sheet quer dizer que é um arquivo de estilização. Aqui é o tipo do nosso arquivo que está mostrando. Isso daqui é opcional. Se vocês quiserem deixar aqui, você deixa. Se vocês não quiserem, você não deixa. Porque a partir da nova versão do HTML, eles deixou isso daqui como opcional, o type, que é o CSS3. Aí se você tirar, não vai dar nenhum problema. Eu vou tirar. Aqui é onde está o nosso arquivo CSS. A gente pode colocar aqui, tá na pasta CSS. E o nome do nosso arquivo é google.css. Sabe, a gente pode colocar esse nome aqui, CSS, no google.css, por quê? Porque ele está na mesma pasta do HTML. No Google, o nosso HTML, porém ele está num lugar separado, numa pasta chamada CSS, e dentro dessa pasta o nome do nosso arquivo CSS é o google.css. Caso ele estivesse em outro lugar, a gente ia ter que referenciar direito onde está o nosso arquivo. Mas caso está aqui junto com o nosso arquivo, a gente pode colocar assim. Já que a gente começou, a gente vai agora limpar o nosso site. Primeiro, para a gente limpar o nosso site, os estilos, vamos tirar o que já tem padrão do nosso site. E para isso a gente vai colocar um padding 0 e a margem 0 também. O que é padding e o que é margem? Padding é todo o espaçamento interno do site.
E margem é todo espaçamento externo. Vamos começar criando nosso primeiro código do Google, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos entrar na página do Google para ver como que ele é. E a gente vai começar a fazer o Google. Aqui em cima tem o nome Google. Aqui tem outro e-mail, o Gmail. Cada vez que a gente passa o mouse, ele dá um efeito. Primeiro a gente vai começar a montando essa parte de cima. Para a gente começar a montar isso, a gente vem aqui no nosso Submit Text e coloca a primeira tag que vocês vão aprender. É o header, que significa cabeça. Isso vai referenciar aqui a nossa cabeça, a parte de cima do site. Header. E aqui a gente vai colocar uma div. Uma div é um tipo de divisão, na verdade. Aqui a gente vai colocar uma classe também. E vamos colocar como nome de... o nome de ação. Estou sem criatividade hoje, vamos colocar ação. Porque cada vez que a gente... menu ação, vamos colocar menu ação. Então, você nunca pode colocar o nome de uma classe com a situação. Por exemplo, se eu colocasse assim, poderia dar erro. Vai dar erro, na verdade. Pra gente não se perder, eu vou comentar aqui também. Eu criei um menu. Agora eu vou criar uma lista. Para criar uma lista num HTML, a gente precisa colocar uma tag chamada UL. Como que é essa tag UL? É UL. Dentro dela vamos colocar uma LI. E vamos colocar um link dentro dela também. O link se chama A. E aqui a gente vai colocar o nome dos nossos links, que é o Gmail e o e-mail. Gmail e as imagens. Gmail e as imagens também. Imagens. Vamos ver como está ficando nosso site. Vamos salvar aqui, dar um Ctrl S para salvar. E vamos aqui no nosso arquivo HTML do Google que a gente criou. Aqui, ó, como tá. Gmail e as imagens estão aqui no canto superior esquerdo da nossa tela. Agora a gente precisa alinhar ele para a esquerda. Mas primeiro a gente vai criar um container aqui na nossa, aqui dentro. Para isso a gente vai criar outra div, chamar de classe container. Essa parte daqui que a gente está fazendo aqui é só um comentário, para a gente não se perder no código. Container. E aqui no container a gente vai começar a estilizar. Eu já estilizei aqui, eu tirei todo o espaçamento interno e externo. Eu vou também colocar um border. Depois eu ponho, na verdade. Temos aqui o container. Vamos chamar esse container. Como que eu chamo uma classe no CSS? Eu coloco ponto container. E aqui dentro a gente coloca
o que a gente quer fazer para estilizar essa classe.